O professor Sidney disse isso para nós, né? Cada matéria tem sua dinâmica, tem o seu jeito de ser. Não precisa colocar tudo num saco só. Acabamos de ver dois professores queridos das humanas. Agora vamos mudar então o foco um pouquinho? Então, nesse momento, o que nós vamos ter com vocês agora? Nós vamos ter com vocês agora dois grandes professores da nossa equipe. Primeiro, né, o nosso Lorde, o nosso gentleman, tá certo? O nosso dandy, o homem que veio lá do século XIX direto para cá, um homem refinado. Com vocês, um homem que não sabe se é uma cidade, se é um império, o que ele é. Professor Roma, como estudar biologia, como potencializar o estudo de biologia? Olá, pessoal. As palavras do Miller sempre muito, tranquilas, muito agradáveis. Obrigado, Miller. Você me deixa sempre inchado. Obrigadão. Eu tenho conversado muito com os alunos durante esses primeiros dias, né, Miller, a respeito do estudo. E o que foi falado aqui já pelo Sidney, pelo Guilherme, a gente quer reforçar. É importante, é fundamental que vocês leiam a teoria, isso é uma coisa muito importante. Teve a aula, pega a teoria, lê aquela teoria. Uma leitura sem ficar se prendendo a detalhes, sem ficar achando que você vai conseguir decorar aquilo que você está lendo, não é por aí. Tá? É uma leitura para você adquirir vocabulário, para você desenvolver a capacidade de entender os termos que são particulares de cada matéria, né, Miller? Cada matéria tem a sua particularidade, tem as palavras que são mais usadas, então é muito importante que o aluno tenha esse contato. Eu costumo até dizer que, às vezes, quando a gente tem dúvida como uma palavra é escrita, o que a gente faz? A gente escreve, olha para a cara dela e fala assim, bom, isso aqui eu já vi escrito, isso aqui eu nunca vi. Então, é a maneira, você desenvolve isso como? Com a leitura, né? Com esse dia a dia de leitura. Depois de ter feito essa leitura, você vai fazer os exercícios e presta atenção nisso, como me parece assim, bem lógico. O exercício é que vai balizar você quanto à importância da teoria. Não adianta você ficar lá preso numa teoria, você lê, vai fazer exercício, não tem um exercício daquele assunto. Ao passo que se você faz o contrário, faz uma leitura, depois você vai fazer exercício e aí você percebe que daquele assunto tem 5 exercícios de 7. Então aquele assunto é importante, aí você vai lá, grifa aquela parte do texto que tem aquela teoria. Então você maximiza o seu estudo, você passa a perceber o que é mais importante dentro daquela teoria que você está estudando. E você treinou, porque o treinamento é o estudo, né? Não adianta você achar que você vai chegar no vestibular bem se você não estiver treinando os exercícios, que é o que você vai fazer lá na prova. Professor Roma, o Guilherme tocou num assunto muito interessante. Para mim foi uma dica preciosa, né? Eu não sei se na sua área de biologia é a mesma coisa. Tem aluno que gosta de treinar fazendo vestibulares antigos. Fazer vestibular mudou muito a prova de biologia? Pegar um vestibular de 92, de 93 em biologia, ainda é válido ou você acha que tem que pegar os vestibulares mais recentes? Ô Miller, boa colocação. Eu acho que mais recentes. Porque havia uma forma de se perguntar antes que era muito o quê, né? Hoje em dia não se pergunta muito nessa linha, é mais na linha de raciocínio, no sentido de conhecimento aplicado. E antigamente era muito aquele conhecimento puro. E muitos vestibulares hoje já caminham por outra linha, não é por essa linha da pesquisa pura, da pergunta direta, aquela que você tem que ter um conhecimento muito específico. Hoje o vestibular envolve muitas áreas de conhecimento. Então eu acho um pouco perigoso você só ficar pegando vestibulares muito antigos. Tem que ter uma visão para a atualidade também. Talvez mesclar, né? Um pouquinho o antigo, um pouquinho os mais recentes, porque ficar só nos antigos é meio complicado. E aquilo que eu falei para você, não adianta ficar lá na escola das 7 da manhã às 10 da noite estudando. A vida lá fora, bebê. Tem que pegar artigo científico, tem que ler jornal, acompanhar o que está acontecendo no dia a dia, né? E ver que as matérias, elas dialogam entre elas. E aqui tem duas pessoas que têm duas matérias que dialogam diretamente, a biologia com a química. Agora, o cantor das multidões, o nosso querido professor Renner. Oi, gente, tudo bem? Estamos aí para dar umas dicas para vocês, importantes, né? Inclusive, Marcelo, o jeito que o Roma está sentado já é de Lorde, né? Já é diferente, né? Eu estou observando isso aí. Mas eu queria tocar num assunto importante aqui, que eu acho o seguinte, a questão do tempo. É muito fácil eu chegar aqui e falar para você, lê lá a teoria certinho, depois faz os exercícios e tal,
Mas e a dimensão do tempo? E o planejamento cronológico? Eu acho que isso é muito importante. Porque você pega, por exemplo, estequiometria para estudar, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, na química, você tem vários exercícios para fazer, vai demandar bastante tempo, só que você também tem a matemática para estudar, você também tem a geografia para estudar. Então, eu acho que você fazer um planejamento cronológico é a coisa mais importante que tem. Eu posso chegar aqui e falar para você, ó, na parte inorgânica, por exemplo, na química, estuda lá, dá uma olhadinha na parte teórica e depois vai e faz 8, 10 exercícios. Muito bem, é o que a gente geralmente fala. Mas quanto tempo você vai gastar para fazer isso? E isso aí, como os colegas já falaram, eu acho que depende muito de cada aluno. Por exemplo, eu tenho um pouco mais facilidade em matemática, eu tenho um pouco mais facilidade nas exatas, eu posso disponibilizar um pouquinho menos de tempo. A parte de humanas, para mim, está pegando mais, certo? Então, eu vou disponibilizar. Eu inclusive, recomendo para os meus alunos o seguinte: você até colocar o celular para despertar. Eu vou, por exemplo, estudar, vou disponibilizar 40 minutos para estudar a matéria do Roma. Por exemplo, deu 40 minutos, eu já disponibilizei aquele tempo, eu tenho outras coisas para fazer. Outra coisa que eu queria dizer também, que eu acho muito importante, Marcelo, é o lance da alimentação, como você já colocou aqui. Faz muita diferença, gente, muita diferença. Faz um teste para você ver. Muda a tua rotina alimentar durante uma semana, 2 semanas. Você é outra pessoa, né? Insere frutas, diminui um pouco o carboidrato, dá uma controladinha, fica mais saudável. Isso em tudo na vida, não só para estudar, né? Mas faz muita diferença. Teu raciocínio, a vontade de estudar. Você presta atenção na aula de uma forma, só que você chega lá comendo mal pra caramba, vem preguiça, vem sono, isso aí mata o aluno. Vou voltar a insistir. Não vai passar o mais inteligente. Vai passar o mais bem preparado. Não vai passar o mais inteligente, é o mais bem preparado. Você viu a questão da alimentação? Meninos, eu sinto muito. Você precisa controlar suas redes sociais. Não há como ficar o tempo inteiro. Eu sei. Você faz mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas não dá para você, tá certo? Ficar o tempo inteiro ali nas redes sociais. Precisa se disciplinar. Você viu o que o professor Renner falou para você? Colocar tempo. Tudo bem? Fazer um plano de estudos. Então, a nossa dica aqui hoje não é só você pegar a matéria. É como é que você age, como é que o estudante, né, de excelência age. Você precisa começar a estabelecer um tempo, tá certo? Você viu a dica do relógio? Colocar lá, todo dia eu vou estudar 40 minutos de química, 40 minutos de matemática, e assim vai. Ou aquilo que você achar que é necessário, né? Você precisa se conhecer, deixar de ser sem querer para ser de propósito. Se inscreva no canal, tá certo? Indique para os amigos e, sobretudo, mande para nós sugestões. Que tipo de live que você gostaria de ter com a gente?